Então, o Senhor Jesus está, de maneira equilibrada, trazendo, né? É por isso que eu falava outro dia para a pastora Mara, né? Que na visão chinesa, na visão oriental, quando... Eu vou primeiro pegar a visão ocidental. Na visão ocidental, quando a gente pensa em futuro, que vem qual a imagem, qual a cena que a gente vê? A gente olhando para frente. Para o oriental, não. Quando se diz olhar para o futuro, é como se eles virassem, fizessem desse uma virada de 180 graus e voltasse os seus olhos para trás e prosseguisse para frente de costas, entendeu? Prosseguindo para frente, mas de costas, não de frente, para o futuro. Aí você vai falar, ué, mas por quê? Porque para o oriental, ele só pode enxergar o futuro pavimentado sobre aquilo que aconteceu no passado. Não numa visão saudosista, de pena, né? Falando, ai, o passado. Não dessa maneira sentimental, emocional, mas de uma maneira pragmática, prática. Ele olha para o passado para dizer como foi, quais as experiências, como foi catalogadas certas histórias, no caso aqui da Bíblia, a palavra dos profetas. E Jesus agora se posiciona como um profeta que exorta, um profeta que toca na ferida. Daí, os discípulos lá em Mateus capítulo 16, compararem Jesus, não eles, propriamente dito, mas toda a comunidade, todo o povo, comparar Jesus a Jeremias, a Elias e a João Batista. Por quê? Qual é a característica desses três profetas? O que chamava mais atenção era que eles eram profetas incisivos, com uma narrativa vigorosa sobre juízo, sobre sentença, sobre julgamento, não sendo conivente com o status quo, mas completamente avesso aos procedimentos da geração na qual eles viveram. Então é exatamente o que Jesus está fazendo aqui agora. E é por isso que a multidão o comparava com Jeremias, Elias e João Batista. E se você olhar com os olhos bons, a multidão não estava errada, estava completamente certa. Porque Jesus também não estava conivente com aquele momento, com aquela circunstância, com aquele contexto de vida. Mas aí Jesus volta os holofotes, volta as suas lentes para aqueles que eu já falei para você que poderiam fazer a diferença. Não eram nem os sacerdotes, porque estavam completamente, por uma série de razões, estavam politicamente completamente comprometidos e contaminados. Então eram os fariseus e os escribas, por defenderem a palavra de Deus, por terem todo o Antigo Testamento, leis e profetas, como pauta de vida, ou pelo menos deveria ser uma pauta de vida. Era para os outros, mas não para eles, né? Daí o Senhor Jesus falar por várias vezes que eles eram hipócritas e pontuarem a vida deles como hipocrisia, né? Porque eram máscaras. Eles dariam uma boa encenação, um bom filme, um bom teatro, mas não eram de fato pessoas confiáveis no sentido bíblico da palavra. Então, quando Jesus coloca essa situação e os chama de hipócritas, claro que aí, lógico, a irritação ela vem ao último nível, que eles queriam matar Jesus a todo custo e o mais rápido, o mais brevemente possível. Porque Jesus, ele está aqui
olhando, e eu pego aqui o versículo 25, se não der para falar a última parte, o último bloco de Mateus 23, a gente deixa para amanhã. Mas ele pega o último versículo, e eu vou pegar como último versículo, ainda dessa linha de raciocínio, o versículo 25, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então nós todos que lavamos louça, todo mundo sabe que não adianta lavar só por fora. Se você lavar por fora, nem sempre você vai conseguir que dentro do copo fique limpo. Mas se você lavar por dentro, com certeza, só de lavar por dentro, só de passar a mão ensaboada, quer queiramos ou não, né? Isso que estará fazendo por dentro vai transbordar por fora e automaticamente, quase que naturalmente, por fora será limpo. Então o que Jesus está falando é que nós, servos do Senhor, precisamos prestar atenção. E você vai falar, não, mas Jesus está falando para os fariseus e para os escribas. E quantas vezes nós não somos fariseus e escribas? Escribas por quê? Porque de alguma maneira nós conhecemos a palavra. Fariseus por quê? Porque de alguma maneira também nós interpretamos as palavras do Senhor. De alguma maneira, nós queremos até falar que o Senhor Jesus pensa isso ou pensa aquilo. Então, de alguma maneira, nós também, no nosso cotidiano, somos fariseus e escribas. Então não adianta eu também ficar olhando lá para fora, lá para esse povo ou para aqueles que estão ao meu redor e achar que eu não tenho alguns defeitos, eu diria, como dizem por aí, defeitos de fabricação. Lembre-se que o nosso gabarito se chama Adão e Eva, né? Então, e claro que nós queremos viver conforme o nosso gabarito chamado Jesus, que é o segundo Adão. Mas para isso precisa ter ter um processo. Eu preciso desejar todos os dias. Então é claro que é uma luta interna. Porque quantos de nós não somos como Paulo? O bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Como ele também diz, eu esbofeteio a minha carne todos os dias, para não ser pego exatamente naquilo que eu condeno. Então isso mostra para nós que nós todos somos passíveis. Como alguém já disse, nós temos uma esquizofrenia, né? Todos nós temos uma certa esquizofrenia. Um lado é totalmente piedoso, amoroso, eu poderia até dizer, é totalmente santo. Outro lado é completamente perverso, completamente maldito, maldoso. Então nós precisamos trabalhar isso, porque o espírito luta contra a carne contra o espírito. E nós precisamos entender que o Senhor Jesus, de alguma maneira, está nos alertando. É por isso que eu sempre falo, e a gente estava conversando esses dias, eu também falava com a pastora Mara na terça-feira, que nós temos que ter esse cuidado para sermos a expressão máxima do pastor do Salmo 23, chamado Jesus Cristo, e para isso precisamos com ele pensar muito a respeito, de maneira detalhada, principalmente, em primeiríssimo lugar, sobre a nossa própria vida, para que nós, sem querer, não nos tornemos aquilo que nós vemos a todo momento, no norte, no sul, no leste, no oeste, esse tipo de situação. Pessoas que começaram até sinceras, foram sinceramente dirigidas pelo Espírito Santo. Ninguém fala ao contrário. As principais igrejas conhecidas no mundo inteiro,
as históricas, as pentecostais, as neopentecostais, as tradicionais, as comunidades, isso com certeza. Só que no decorrer é como se fosse um cancro, né? Um câncer. E de repente, quando a pessoa se enxerga, na verdade ela não se enxerga mais. Ela fica cegada no entendimento a respeito dessas verdades espirituais. Como o Senhor Jesus chamou várias vezes, eu li aqui com você, pelo menos umas 4 vezes, cegos, que dirige cegos, é cego dirigindo cego, hipócrita. Por quê? Porque com o tempo perdeu de vista aquilo que realmente os fundamentou no passado. Então, quando o Senhor Jesus fala lá na igreja de Éfeso, né? Volta ao primeiro amor, Jesus está falando em outras palavras, olha para aquilo o sentimento que você começou, olha para a disposição que você tinha, para o vigor, para a vitalidade, para a alegria, e volta ao mesmo sentimento, não às práticas em si, né? Porque tem coisa que aconteceu há 20, 30 anos atrás, que no movimento da Trindade, talvez algumas práticas não sejam necessárias mais, porque também você vê pessoas saudosistas que querem fazer só aquilo que faziam há 30 anos atrás. Talvez não seja isso que Deus quer agora, nesse momento. Alguns dizem, né, que precisa entender a estação que nós estamos hoje. Qual é a estação espiritual? E claro que isso é somente na plenitude, na presença e na direção do Espírito Santo. Mas que acontece, acontece. Então, o que você via lá eram pessoas saudosistas que queriam a todo custo viver as promessas do Senhor, mas sem se comprometerem com as tais promessas, sem se verem subjugados ou subservientes às mesmas promessas, no sentimento, na postura, nos pensamentos, no discurso, e achavam que apenas práticas nuas e cruas, por si só, práticas, né, reproduzindo ou produzindo outras práticas, seria suficiente. Que é o que acontece hoje. Para quem, como eu, que já viveu os bastidores, sabe que é uma engrenagem até bonita de se ver. Mas as pessoas criam, eu chamo isso de bioma, né, um bioma igrejeiro, um bioma que não é, na maioria das vezes, nem espiritual, mas é um bioma de práticas. Então, o que é um bioma? O bioma é uma partícula de um ecossistema, né? Então, esse bioma, por exemplo, você pode criar num aquário, né? Um aquário com as devidas proporções, conforme cada espécie, conforme tudo aquilo que a pessoa quer, e ela catalogar o que ela precisa para colocar naquele aquário. Então ela vai pôr um pouquinho de água do mar, depois ela vai colocar um pouquinho de areia da praia, depois ela vai colocar algumas espécies de corais, e ela vai criando o bioma, nunca o peixe vem por último. E aí ela coloca e ela vai criando, né, um bioma pequeno ali, bem laboratorial, bem pequeno. E aquilo com o tempo vai se retroalimentando. Daqui a algumas semanas ou alguns meses, aquele bioma está completamente vivo e todo ele trabalhado para que crie um ambiente, para que depois, lá no final, você possa colocar os peixinhos, dependendo da espécie, dependendo do tamanho, dependendo da quantidade, tudo certinho, para que aqueles peixinhos se encontrem, assim, num viveiro. Mas é um viveiro, mas é uma gaiola do mesmo jeito. E aquele viveiro, ele não pode sair daquilo.
Se o peixinho pular fora, ele morreu. Então, é e não é ao mesmo tempo. Então, essas igrejas criam esse ambiente e ficam se retroalimentando. Ali você tem o chefe, ali você tem subalternos, ali você tem regras, né? Se você fugir à regra, você é punido, e assim vai, e vai criando aquilo. Só que, saindo daquele aquário, tem um mundo, tem um contexto, tem uma família, tem casamento, tem filhos, tem problemas, tem dificuldades, tem desemprego, tem uma série de coisas que a impressão que dá que quem está naquele lugar não vive isso. E eles ficam cegos, e eles ficam com a visão nebulosa, e aquilo vai se... Isso não é reino dos céus. Infelizmente, poderia ser, mas não é. Porque o reino dos céus é muito além disso. O verdadeiro grande templo é o mundo. Aí você fala, nossa, o templo, o mundo, mas o mundo é pecaminoso. Ué, e o templo é o quê? Ou vai dizer para mim que lá no templo é tudo perfeito? Quando eu falo templo, eu não estou falando de ninguém especificamente, tá? Não estou falando nem do ministério, nada. Eu estou falando de templo porque Jesus também entrou no templo e percebeu que Deus, o Pai, não estava naquele templo. Estavam todos ali, menos o Pai, né? E as pessoas não viam a hora de Jesus ir embora do templo, porque Jesus estava atrapalhando o templo. Então esses lugares, nem Jesus, nem o Pai, nem o Espírito Santo estão presentes, porque criaram o bioma e se esqueceram de colocar a Trindade lá dentro. É claro que a Trindade também, lógico, não vai entrar numa caixinha achando que, né, alguém pode mandar na Trindade. Hoje é o dia disso, amanhã é o dia daquilo, venha porque fulano de tal vai estar, e o Espírito Santo estará presente e tal. Então existe até uma petulância, uma soberba bem intencionada, mas é uma soberba, não deixa de ser uma soberba. Então são coisas práticas que Jesus está infringindo, rompendo, violentando completamente, aprofundadamente através do seu discurso. Olha, vamos, né? É como se fosse alguém lá com martelo, naquele aquário, preso na parede, e batesse com o martelo e falasse, olha, liberta todo mundo, que é exatamente o que Jesus faz quando ele derruba as mesas e solta os animais lá no templo, e as mesas de câmbio, né, e os cambistas são colocados para fora. Exatamente é esse aquário religioso, que sem querer, talvez, creio eu, porque eu vi, como eu já falei, eu já vivi nos bastidores e sei como é que é. Alguns fazem de uma maneira até sincera, talvez não, até, vamos dizer assim, como quem achando que está fazendo para o Senhor. Mas nem sempre estão fazendo para o Senhor. E outros agem por dolo mesmo, com objetivos escusos, com projetos escusos, como era na época dos sacerdotes aqui. Que eles queriam era fazer negócio, eles queriam era vender os animais, eles queriam fazer a troca das moedas pela moeda do templo, que era a inflação era muito grande. A desvalorização das outras moedas, né, principalmente as romanas, era muito grande. Era uma inflação, era uma depreciação da moeda de fora muito grande. Mas eles só aceitavam a moeda do templo e a pessoa ficava esnucada. Então ela tinha que trocar. Então era muito grande isso. E Jesus, ele traz uma palavra exatamente de juízo. E isso desemboca naquilo que a gente vai conversar amanhã sobre Jerusalém. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela é maravilhosa. E eu vejo aqui
aquilo que eu sempre falo para você. É John Stott que escreveu um livro, e ele diz assim nesse livro: uma mente bíblica, né, não é pura e simplesmente alguém que tem versículos decorados. Mas uma mente bíblica é muito além disso. E para nós entendermos certas frases, certas palavras do Senhor Jesus, nós temos que ter uma mente bíblica. Porque senão, essas palavras, elas começam a ter o tom do sentimento da pessoa que está falando. Claro, é impossível não colocar o sentimento, com certeza. Mas precisa tomar cuidado, né? Porque Jesus aqui, ele está falando, não porque já está sentenciando, mas ele está falando profeticamente. E o que é falar profeticamente? É apontar o problema, tornar visível aquilo que estava encoberto e, ao mesmo tempo, criar um ambiente para que a pessoa se arrependa. Então não é pai bola, agora aqui tem juízo, a partir de hoje vocês estão no inferno. Que é o que se entende quando as pessoas ministram a respeito, uma boa parte delas. Então o que Jesus está fazendo aqui é um alerta, é um aviso. Para quem? Para mim e para você. Primeiro, para nós enxergarmos a quantas andam a nossa relação pessoal com Deus. Se nós estamos encontrando um caminho de arrependimento. Lembra-se do que eu falei ontem sobre Ezequias, lá no livro de Isaías 38? Que também fala em crônicas, que também fala em reis, mas ali eu li com você Isaías, quando Deus falou: vi o teu choro, eu ouvi a tua oração, eu estou indo em teu socorro. Então é exatamente essa relação que faz total diferença. Em segundo lugar, estarmos... Bom dia, Soraya, paz do Senhor, Deus abençoe você. A Bárbara, puxa vida, Bárbara bonitona, bonita, filha maravilhosa, mãe orgulhosa de tudo, mãe coruja. Então, é exatamente essa condição espiritual. Por quê? Porque é essa condição que fará total diferença, né? Filtrando a todo momento. É como se fosse aquela água que vem da rua e passa pela caixa e passa pelo filtro para que aquela água, né, seja bebível, potável e as impurezas fiquem pela beira do caminho. Então essa água eu preciso beber todos os dias. A Bíblia chama a água assim de água viva, ou seja, água potável, água em movimento. Por quê? Porque é assim que a minha vida precisa ser. Então eu preciso todos os dias, né, colocar nas minhas veias esse sangue purificador do Cristo, de Jesus Cristo, meu Salvador, para que esse sangue possa depurar, purificar todo o meu corpo, todo o meu organismo espiritual, emocional, mental, psicológico, para que eu não me pegue, sem querer até, naturalmente falando, não me pegue como os fariseus e como os escribas. E ao mesmo tempo, preciso olhar para trás, não de maneira saudosista, emocional, mas eu preciso olhar para trás para que realmente tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor e aquilo que aconteceu na minha vida no passado não venha novamente, né, acontecer, mas que eu crie antídotos espirituais, e só o Espírito Santo pode fazer, para trabalhar plenamente isso, para que nós sejamos agora instrumentos de Deus na vida de muitos que estão à beira do caminho, exatamente por causa disso, porque essas pessoas foram atropeladas, essas pessoas foram rejeitadas, essas pessoas foram tratadas com menos-valia, como se Jesus estivesse olhando essas pessoas de uma maneira mais perecível, mais
depreciada, mais banalizada. E o nosso Senhor Jesus, nenhum momento está olhando assim, até porque Ele olha para nós. Quem somos nós para falarmos que somos diferentes? Então é exatamente essa consciência. É aquilo que eu sempre falo. A única diferença dos malvados lá de fora para os malvados aqui de dentro é que os malvados aqui de dentro têm a consciência, têm um espaço para poder pensar. É a única diferença. Somos tão malvados quanto os lá de fora. Quando eu falo malvados, também nós somos tão malvados como todos os outros que nós, às vezes, por muitas vezes, nos pegamos recriminando. Então, para que nós sejamos malvados conscientes e ao menos, pelo menos, totalmente controláveis, domáveis, nós temos que ter a intervenção desse agente externo. Quem é? O Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Glória a Deus! Mais uma vez estamos na presença do Senhor e vamos orar, clamar, engrandecer o nome do Senhor, porque a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Eu também vou colocar aqui os meus pedidos de oração. Meu não.